Boa tarde a todos. Já quero convidar de antemão o secretário a participar da mesa aqui. O secretário Márcio. Quero aqui agradecer a presença dos servidores e do pessoal que nos acompanha pelas redes sociais aí, TV Câmara. Declaro aberta a presente audiência pública para a discussão da LOA 2025. Passa a palavra ao servidor José Carlos Schultz. Boa tarde a todos. Aqui, presidente, quebrando um pouco o protocolo, se o senhor quiser, eu estou vendo que tem espaço na mesa e tem mais secretários ali. Isso aqui não cabe a mim agora escolher. Tem o secretário de saúde e a outra secretária lá é da... Se quiser convidá-la, tem mais duas cadeiras aqui sobrando na mesa. Secretário Márcio, gostaria de convidar mais dois secretários para fazer parte com o senhor na mesa? Vou convidar o Leite também, que é o maior orçamento. Isso. Bom, dando início, na verdade, a última vez que aconteceu isso, uma audiência pública nesses moldes, faz 11 anos. Porque o que diz a lei? Ela diz que a audiência pública do orçamento ela tem que ser feita na elaboração e na discussão. Então, nesses moldes, a última audiência foi há 11 anos, não é que eu tenha boa memória, tá? Isso aí foi me passado pela assessoria que me disse que a última audiência foi, nesses moldes, foi 11 anos atrás. Porque depois desse prazo, desse evento lá em 11 anos atrás, se convencionou que o Legislativo e o Executivo faziam audiência em conjunto, até porque, como a gente deve, prestando de conta ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aceitou essa sugestão, então até então está sendo feito dessa maneira. Embora se interpretar literalmente a lei, lá na lei de orçamento, acredito que ela tem que ser feita na elaboração e na discussão. Mas por que em duas etapas? Porque são coisas diferentes. Na elaboração, o Executivo vai lá ouvir a sociedade para ver o que eles querem colocar, o que pode, o que é prioridade para elaborar um projeto de lei orçamentária e depois encaminhar para a Câmara. Então, lá eles vão estipular valores diferente do que agora nessa audiência pública. Nessa audiência pública, o projeto foi recepcionado, veio com valor e cabe à Comissão de Finanças e Orçamentos verificar se aqueles números estão condizentes com a metodologia de cálculo lá estipulada por lei. Isso foi feito, a Prefeitura apresentou a metodologia usada, né? Foi acatada pela comissão. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui? Apenas os números. Então, o orçamento aqui tem aquela primeira planilha lá, José Vitor, 173 milhões, se eu não me engano, isso, 173 milhões e 100. Então, ele foi distribuído, esse valor, por secretaria. Então, na verdade, o que se discute aqui, o número ali é aquilo ali. Então, se puder, tiver sugestões, está aberto aqui justamente para a sociedade, né? Eu estou vendo aqui secretários, servidores, pode até depois sugerir, que aí, eu não sei se todos participaram da elaboração do orçamento, mas a sugestão é trocas apenas de, digamos assim, eu preciso de mais na minha secretaria. Tudo bem, pode sugerir, vão escrever e vai caber, essa sugestão vai ser encaminhada ao relator da comissão para ver se pode recepcionar ou não. Então, depois, uma coisa é sugerir, outra coisa depois o relator chegar na conclusão que pode atender ou não a sugestão. E como exemplificando, na elaboração aqui da LOA, foi um cidadão sugeriu lá que fosse colocado pelo menos mais 20 milhões numa atividade lá de obras. Eu vi aqui que a única coisa diferente que vocês vão ver com relação àquilo ali é que isso foi recepcionado de que forma? Foi colocado ali como operação de crédito. Isso não é garantia que vai se realizar, mas pelo menos está lá, está previsto, se realizar, se conseguir, viria, né? Com relação ao outro, teve apenas 2 ou 3 mudanças pontuais ali, bem pequenas, que, se eu não me engano, na Conselho Tutelar ali, que foi alterado alguma coisa, mas foram mudanças bem pontuais. Então, eu vou começar aqui pela Câmara de Vereadores. Ali, o nosso orçamento ali de
3.478.000. Isso, deixando bem claro que as sugestões, eu quero ter que definir algumas coisas técnicas. Dos números apresentados, agora não pode ser mexido. Pessoal em cargos, lá, aquela rubrica lá, 31,90. Então, está lá, presume-se que tudo aquilo lá é para pessoal em cargo, então não pode, a lei veda esse tipo de mudança. Agora, a Câmara não tem esse poder para mudar da lei. Se o Executivo diz que vai precisar, lá não cabe à Câmara, a Câmara não pode mexer nessa rubrica, pode só mexer, eventualmente, ali na 3390 e na 4490. E ainda assim, se eu não me engano, acho que na 3390 pode ser alguma coisa de serviço de dívida, né? Lá previsto em gabinete feito. Isso também não pode ser vedado. É vedado a alteração nesse sentido. Então, vamos lá. Isso aqui agora vai ser bem rápido, porque é apenas questionando o número, e depois vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte metodologia. Eu vou citar todo o orçamento de cada secretaria. Ao final, aí vai ser disponibilizado um formulário para sugestões, para que seja encaminhado daí à relatoria da comissão, para ver se atende ou não. Claro que é até normal, tipo assim, a Secretaria de Educação, de repente vai sugerir, eu quero mais 100 mil lá, da onde o relator vai eventualmente tirar, cabe a ele ver se consegue ou não. E assim sucessivamente. Como pode, de repente, ele vai dizer assim, para me tirar daqui, eu vou tirar lá da imprensa lá. Aí então cabe ao relator essa definição depois. Daí não essa discussão, essa lutar, as sugestões são bem-vindas, e daí quem vai definir ali é a comissão de finanças, fazer ou não, porque as sugestões de vocês, caso sejam apresentadas, elas vão virar emendas parlamentares, caso sejam aceitas. E através da emenda, daí sim eles podem tirar de uma rubrica e colocar em outra, mas daí é função da relatoria. Bom, então vamos lá. Câmara de Vereadores, 3.478.000 ali. Na verdade, para a Câmara é pouco, porque lá, encargos e serviço de encargos lá, tá beleza, nós já temos um concurso feito, eu tenho ainda 3 servidores que já passaram, 3 candidatos, né, que passaram em concurso e ainda não foram chamados, então estaria previsto, eventualmente, essa colocação lá. Serviço de manutenção da Câmara é aquilo que está 750 mil esse ano e não foi nem sequer alterado esse valor. Então, se nós colocarmos só a inflação em cima, já ficaria prejudicado, teria que eventualmente fazer alguns cortes para conseguir se adaptar nos 750 mil. E lá no 77 mil reais para investimentos, para a Câmara, eu vou ter depois que negociar. Eu digo, eu não. Hoje eu estou diretor, né? No ano que vem eu não sei. Mas quem estiver na função vai ter que gestionar junto à mesa diretora e provavelmente junto ao executivo, porque eu vejo um valor muito baixo ali de 77 mil para investimento. Vamos fazer um cálculo bem rápido. Todos esses computadores aqui que estão aqui na mesa dos vereadores têm mais de 10 anos de uso. Se for tomada a decisão de troca só dos vereadores, dos equipamentos, praticamente vai mais da metade desse valor só nisso aí. Então é um valor que eu particularmente acho pouco, né? Mas aí é questão de discussão lá ou se algum vereador já quiser fazer uma emenda ali para a relatoria, né? Eventualmente tentar aumentar esse valor, ficaria aqui a minha sugestão. No gabinete do prefeito, ali tem gabinete do prefeito, qual que é o total ali? 1.470, não, é 2.452, né? Eu acho que nessa planilha ali, sobrou uma folha daquela ali que está melhor para mim. Então, o gabinete do prefeito também está ali nesse valor. Aí não. Então, vocês analisam e vê se vocês conseguem, eventualmente, fazer alguma sugestão para mudar. Próximo do gabinete é a Secretaria de Administração, é isso, né? Qual que é o total da Secretaria de Administração ali, descendo? Então, nesse valor ali. Aí, estou sendo bem claro. Tá. R$14.951. Aí a maior parte ali, acho que de todas as secretarias, na verdade, né, é com despesa de pessoal em cargos.
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, 2.135.000. Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, 793.000 reais. Sendo que aqui, ó, só da 611.000 aqui, eu estou vendo que é pessoal em cargo. Então, nessa aqui, especificamente, não tem. Agora, uma aqui que está chamando a atenção, que tem bastante dinheiro aqui, ó. Secretaria de Educação, 54.921.000. Então, vamos olhar com carinho nisso aqui. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 4.383.000. Secretaria de Infraestrutura, Rurais e Infraestrutura. Essa também tem um valor razoável aqui, 38.217.000. Mas aqui eu estou vendo aqui que esse valor de investimento de 25 milhões, ali deve estar aqueles 20 milhões ali, né? Eu acredito que seja ali, e aí é uma operação de crédito. Secretaria de Saneamento Ambiental, 9.523.000. Fundo Municipal de Agricultura, 1.310.000. Fundo Municipal de Saúde, 33.868. Fundo Municipal de Assistência Social, 850.000. Fundo da Infância e Adolescência, 20.000. E aqui eu vou aproveitar a fala para solicitar uma força, principalmente das pessoas físicas, quando fazem a declaração de imposto de renda. Que para assistência social a gente usa pouco aqui em Garuva. Inclusive eu também sou um que faço, e realmente a gente deixa sempre a última hora e acaba não destinando, porque a lei permite que a gente destine percentual, se não me engano, até 6% do imposto diretamente para esses fundos devidamente constituídos. Só que é uma campanha que a gente, eventualmente, como sugestão para o próprio legislativo e para o executivo, começar a fazer campanhas, de repente se consegue valores da própria cidadão, que é um dinheiro que, de qualquer maneira, se a lei determina, vai lá, dá um pouquinho de trabalho, dá na hora de fazer a declaração, porque tem que emitir uma guia separada, pagar a parte, mas fica um recado aí para todas as pessoas físicas, né, que fazem declaração de imposto de renda, eventualmente pensar nessa solução. Fundo Municipal de Infância e Adolescência, 20 mil reais, foi falado. Fundo Municipal de Habitação, 51 mil reais. Fundo Municipal de Meio Ambiente, 88 mil. Fundo Especial, esse aqui é honorário de sucumbência, 100 mil, esse aqui é coisa jurídica. Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 51 mil. Aqui, depois, se tiver, não sei se poderia alguém responder de que forma, se tem algum programa específico para isso aqui, porque me questionaram isso, me fizeram esse questionamento, eu não soube responder. Esse valor aqui é destinado a repasse ou algum programa específico para idoso? Repasse. Beleza. Secretaria de Proteção e Defesa Civil, 1.757.000. Secretaria de Inovação, Comunicação e Turismo, 1.527.000. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 721.000. E seria isso. E por fim, uma reserva de contingência aqui de 200 mil reais, que eu particularmente acho um valor muito pequeno, insignificante, face às coisas, os valores das coisas hoje, porque 200 mil, se acontecer, o que seria essa reserva de contingência? Para um imprevisto, né? Mas vamos supor, uma enchente que não estava prevista, aí se levar uma ponte, duas pontes, ou deixar pessoas desalojadas, 200 mil reais realmente é muito pouco. E aí, caso aconteça isso, vai ter que contar com a colaboração de todos os demais secretarias, porque quem está lá no comando, na administração, eventualmente tem que tomar decisão, e aí tem que ser decisão na hora, não pode ter muito planejamento, e 200 mil reais me parece ser um valor muito pequeno.
Mas aí é aquela história. Como sugestão, se alguém quiser levantar essa lebre, mais 200 mil, mas aí vamos tirar da onde? Que secretaria? E agora essa discussão ficaria com os senhores. Tem uma folha, acho que foi dado uma folha para quem quiser apresentar sugestões. Está aqui essa folha? Acho que está aqui, né? Está comigo aqui. Aí se alguém quiser apresentar sugestões, sem problemas. Você pode sugerir ali, escrever, por exemplo, sugiro que é preciso de mais 100 mil e tal. Quem vai ter que avaliar a possibilidade ou não de atender esse pedido que vira emenda parlamentar é o relator depois da comissão. Então, mas estão abertas as sugestões, porque tudo isso aí vai ser feito de forma oficial, vai ficar registrado na tramitação do projeto, que uma coisa é sugerir, outra coisa é depois ser acatado ou não a viabilidade. E eu sou sincero que, na verdade, a gente já teve discussões preliminares, porque aqui, na verdade, nós estamos já cumprindo a etapa final, mas entre essa etapa final já teve discussões, o secretário já esteve aqui nos respondendo alguns questionamentos. Então, é bem complicado. Me parece que o orçamento, todo secretário vai dizer que é pouco para a área dele, mas o secretário da administração garantiu que foi feito digamos assim, com a maior assim, possibilidades, dentro das possibilidades, com a maior assim, dentro da realidade, né? Então, ficaria com vocês, se quiserem apresentar sugestões. O microfone, agora, a partir desse momento, fica aberto, se alguém quiser fazer uso do microfone, ou apresentar sugestões apenas que... Alguém quer falar alguma coisa? Por gentileza. Queria falar com o secretário Márcio. Esse 200 mil, realmente, eu acho muito pouco. Não tem como a gente tirar, Márcio, um plano de contingência aí, no mínimo uns 500 mil ali, deixar reservado? Boa tarde a todos, boa tarde Marcelino, demais integrantes da mesa, Schutz, os colegas e toda a população que está nos assistindo na internet e nas redes sociais da Câmara. Sim, é bem pertinente, até pela legislação seria prudente reservar 1% do orçamento para a reserva de contingência. Porém, a gente tem uma expectativa otimista de não passarmos por algum imprevisto temporal aí no próximo exercício e, além disso, uma reserva de contingência, vamos dizer assim. Quando acontecer alguma situação de emergência ou calamidade, a gente pode utilizar até 50% desse valor para atender a ocorrência, né? Geralmente se desbloqueia e destina para a secretaria que está atuando por meio de um crédito adicional ou algum ato do Poder Executivo. Mas, ao mesmo tempo, Marcelino, boa parte desse valor a gente acaba distribuindo entre as secretarias que mais atuariam numa ocorrência dessa, seja elas proteção e defesa civil, habitação, educação, saúde e até infraestrutura. Então, facilitaria ainda assim a gestão e a execução orçamentária numa ocorrência dessa, né? Esse valor, por mais que seja mínimo ainda, ele serviria para agir numa situação onde não estão previstas dentro das atividades já pleiteadas pelas secretarias, né? Fazendo o oposto, retirando ali de alguma secretaria, talvez eu vou estar deixando eles mais justos já com que estão no seu orçamento e acabar bloqueando um orçamento ali numa reserva que ficaria fardado a ninguém usar ou só quando acontecesse uma situação de calamidade ou emergência, né? Então a gente prefere deixar o orçamento distribuído nas secretarias que atuam de fato em uma determinada ocorrência, né? Sem demandar de uma reserva orçamentária mais específica, tá entendendo? Então eu sou pela manutenção do 200 mil, mesmo que seja pouco, tá? Só concluindo o que o secretário Márcio falou, realmente, se você destinar um valor maior para a reserva, é um dinheiro que vai ficar parado, ele só pode ser refletido, se eu não me engano, um artigo lá da lei, lá em dezembro, se não ocorrer a intempérie prevista lá, dia 20 de dezembro, aí ele pode ser destinado para outra secretaria. Mas, em suma, seria um dinheiro que é aquela história, pode ficar parado lá, mas se acontecer, daí vai ter,
como de repente pode ficar o exercício todo lá e não ser utilizado também, né? Se a secretaria, com relação à explicação do secretário, se as secretarias já estão com dotações, digamos assim, apropriadas, caso aconteça alguma coisa, poder utilizar, beleza, seria talvez até realmente, em termos de planejamento, até o mais adequado para você não deixar, eventualmente, uma rubrica lá, um dinheiro que, eventualmente, não vai poder ser utilizado durante o exercício todo, podendo só ser revestido só lá no final do exercício. Mas aí é questão de... Tá a discussão, questão de discussão, são pensamentos, defendo a posição do vereador Marcelino, como também é a minha, né, de um valor maior, de realmente, se precisar, vai estar lá o dinheiro. Agora, se não precisar, eventualmente sacrificou alguma secretaria durante o exercício, né, e deixou o dinheiro parado lá para ser utilizado só lá em dezembro. Também tem os dois lados da moeda. Continua aberto para, se alguém quiser fazer o uso da palavra, discussão, porque as sugestões não precisa nem ir para o microfone se apresentar. Pode ser apresentado aí na folha ali, depois vai fazer parte do processo para análise da relatoria. Mas, se alguém quiser se pronunciar, colocar alguma sugestão aí, porque está sendo transmitida a sessão também, e está sendo gravada e fica... O Schutz, eu vou pedir a palavra, então. Vou ceder ela para o vereador Bach ali fazer o questionamento, às vezes eu já respondo. Daí. Boa tarde. Eu sou da mesma opinião do vereador Marcelino, acho que esse dinheiro tem que ter em caixa. Como o senhor tentou explicar, então, nas secretarias eles estão distribuídos, mas o que vemos na lua é todo mundo trabalhando com a corda no pescoço, não tem dinheiro sobrando para nada. Então eu penso que deveria estar lá, depositado, em caixa, lá, guardadinho. É a minha opinião. A sugestão do vereador é aumentar a reserva de contingente, beleza. Eu vou repetir, o dinheiro estando em caixa não significa poder usar, significa ter orçamento disponível. Porque o dinheiro ele vai entrar durante o ano todo, né? E o orçamento, vamos iniciar ele com orçamento full, cheio, né? Porém, ter orçamento também não significa ter dinheiro. Porém, ainda, tirando o orçamento das secretarias e passando para a reserva de contingência, só poderemos utilizar, quando ocorrer uma situação de emergência ou calamidade, 50% ainda, ou então, quando passar do dia 15 de dezembro do corrente exercício, posso desbloquear 50%. Então, vamos deixar a consulta pública aí em aberta, como o Schutz falou, para ver quais das secretarias que vão priorizar as suas atividades, né? Vamos dizer assim, deixar algumas de lado para reservar esse orçamento para bloquear na reserva de contingência. Hoje o pessoal já está trabalhando nas suas, com a sua previsão orçamentária já argolado, como a gente falou, dentro daquilo de demanda que se mapeou tudo durante esse ano e durante a previsão orçamentária para executar em 2025. Então, eu tirando dinheiro das secretarias, vamos ter que rever isso aí, porque algumas coisas não serão executadas. Essa é a questão, né? Quer colocar na reserva, vai bloquear um orçamento e certamente não executar alguma ação da secretaria que vai tirar esse valor, tá? Essa é só concluir, então. Na verdade, já arrumou, digamos assim, uma dorzinha de cabeça para a Comissão de Finanças, vai analisar a possibilidade ou não de acatar, né? Sugestão, mas aí é com a Comissão de Finanças ali, com a relatoria, e depois do parecer da comissão, porque a Comissão de Finanças e Orçamento vai apresentar, depois de todas as sugestões, ela que vai elaborar o texto, aqui tem o texto apresentado pela Prefeitura. A Comissão agora de Finanças vai apresentar, depois de ouvido todas as sugestões, vai verificar se há possibilidade de remanejamento ou não, e vai apresentar o texto final para o plenário aprovar, que provavelmente isso deve acontecer lá nas duas últimas sessões, no dia 9 ou 16 de dezembro, provavelmente. Então, mas aí agora vai dar trabalho para a Comissão de Finanças ali analisar todas, não só essa, mas todas ou outras sugestões que aparecerem, vai caber a relatoria da comissão e depois a própria comissão emitir um parecer dentro daquilo que entende, né, ser apropriado. Mas vou fazer mais uma sugestão ainda com relação a esse item, né? Fazer uma avaliação até para a relatoria aí da comissão dos últimos exercícios. A gente teve 2020, 21, 22, 23, alguns exercícios ali onde tivemos diversas situações de emergência ou calamidade. Qual era a previsão orçamentária daquele momento e também de reserva de contingência, e durante a execução orçamentária o que foi executado por meio do desbloqueio, né? Eu acho que isso seria
vamos dizer assim, um histórico aí de uso do recurso para justificar tu bloquear um recurso ou não. Beleza. Está anotada a sua sugestão, secretário. Agora, continuar com agora. Tinha pedido a palavra para deixar registrado, durante o período de entrada do projeto de lei e também até essa audiência, tiveram várias etapas, vários momentos, assim como lá na apresentação da audiência eu comentei. Uma delas foi a reunião da Comissão de Finanças e Orçamentos, onde que estive presente, e também lá no portal da Câmara, onde que tem o projeto de lei lá, se a gente olhar lá na detalhamento daquele projeto, tem vários itens, vários atos já que foram desenvolvidos aqui nos trabalhos de vocês e está disponível para o pessoal consultar. Um deles foi um memorando que foi enviado da Comissão de Finanças para a gente formalizar como que chegou nesses números, né, e em algumas outras sugestões que foram colocados também e documentados pela comissão e que a gente teve a oportunidade de conversar. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre isso, repetindo como a gente chegou ali no valor de 153 milhões. Ele já iniciou há um longo período. Quando a gente faz as projeções para o próximo ano, desde um PPA, se a gente for olhar o nosso PPA original, os valores eram bem inferiores a essas projeções agora. Porém, à medida que os exercícios vão ocorrendo, a gente vai se atualizando e atualizando os valores do orçamento, assim como uma coisa contínua, né? Depois veio a LOA, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde que são apresentadas basicamente o que será feito no próximo exercício e já uma estimativa de arrecadação, isso em abril. Após algumas fechamento de bimestre e quadrimestre, a gente veio avaliando a execução orçamentária do ano em tempo real, e essa estimativa de receita foi feita em setembro com base nos números de agosto, referente a 2 quadrimestres do exercício 2024, e ainda olhando num horizonte dos últimos 12 meses. Então, neste memorando, nesse documento que veio para a comissão, a gente explicou a metodologia de cálculo, onde que a gente utilizou os números de arrecadação até o momento, com 8 meses, 2/3 do exercício, fazendo uma média da projeção de arrecadação para o exercício subsequente, no caso, para 12 meses, pensando em 2025, mais um fator de correção inflacionária que a gente sabia naquele momento, que a União já tinha divulgado a sua reajuste do salário mínimo para o ano de 2025, que será 6,36%. Então, a gente fez a mesma projeção de inflação, vamos dizer assim. Obviamente que isso pode variar, índice de preço consumidor, são vários indicadores aí que interferem na arrecadação e na execução orçamentária, né? Porém, estamos tratando de previsão, são informações bem factíveis assim, para a gente fazer uma previsão futuro. Também fizemos um histórico dos últimos anos, 3 últimos exercícios para fazer uma projeção histórica, né? São várias formas de a gente fazer essa projeção de arrecadação, né? São previsões, mas tem algumas metodologias. Porém, se eu pegar um contexto histórico dos últimos exercícios, ele seria uma previsão um pouco inferior ainda à média dos últimos 8 meses de 2024, projetada para 12 meses, mais uma correção inflacionária. Então, dentre as metodologias de cálculo da previsão orçamentária, foi a mais assertiva ou até a menos justa, porque se eu pegar uma linha histórica dos 3 últimos, eu vou ter uma estimativa de arrecadação bem mais justa do que essa. Mas, dentro das peculiaridades que a gente tem de cada rúbrica, a gente detalha isso por rúbrica de receita. Por exemplo, se eu pegar os meus 8 primeiros meses de arrecadação de IPTU, com relação aos 8 primeiros meses de arrecadação de Fundeb, são projeções diferentes. Porque nos 8 primeiros meses do ano eu tenho uma arrecadação maior do IPTU do que nos últimos 4 meses. Já o Fundeb é uma arrecadação que ela é mais constante, assim como algumas outras receitas. Então a gente separa sempre essas peculiaridades por fonte de recurso para ter a maior precisão possível numa projeção de arrecadação que venha a ser essa aí de 153 milhões. Ainda assim é uma projeção, uma estimativa, e a gente discutiu isso há 2 meses atrás. Hoje, se a gente for atualizar o número, a gente já tem uma projeção diferente. Finalizamos o exercício, vamos ter uma projeção diferente, porém, quanto mais distante da minha execução, maior vai ser a minha
previsão, maior o erro, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a gente chegou nessa casa aí de 153, e a partir daí a gente conversa com os nossos gestores dentro de todas as demandas que eles já têm mapeado. Ó, vocês vão ter essa previsão de arrecadação para encaixar as suas despesas. E aí que é o desafio nosso, né, de conseguir encaixar e priorizar dentro de todas as nossas demandas aquilo que eu consigo encaixar no orçamento e, se caso não for possível, aquilo que a gente vai tentar organizar e programar a sua execução, ou talvez não é possível programar para o próximo ano e assim sucessivamente. Se a gente for olhar individualmente cada uma das nossas receitas, das nossas previsão de despesas aqui, a gente for detalhar cada secretaria, a gente vai ter quase todas elas que vão dizer que é insuficiente o seu orçamento frente às demandas que já tem mapeado, né? Então, assim, são muitas demandas mapeadas, são muitos pedidos, muitos deles já estão organizados na forma de algum processo, ou algum projeto, ou às vezes algum programa de governo continuado. Vou citar um exemplo aqui, no gabinete do prefeito, teve algumas sugestões ali do dia da nossa primeira audiência que eu deveria eliminar pela metade o orçamento, tirar daqui. Porém, boa parte do orçamento que está dentro do gabinete do prefeito é para contribuições a entidades e associações, onde que entram todas as entidades que o município subsidia. A PAI, Associação de Produtores Rurais, pagamento da Federação Catarinense, da MUNESC, várias entidades. Boa parte delas já apresentaram um protocolo agora lá junto à prefeitura, que vai chegar, ou já chegou aqui para a Câmara, prevendo um plano de trabalho do exercício subsequente, 2025 até 2026. E o valor pleiteado por eles é bem maior, né, do que a correção monetária ou a correção da inflação que a gente está projetando para o orçamento. Por quê? Porque o pessoal entende que dentro da necessidade deles e o valor que as coisas estão custando, é essa a demanda. Está entendendo? Então, assim, vou passar lá para a infraestrutura, para a indústria e comércio. Tem algumas ações que eles querem desempenhar o ano que vem, que estão continuadas. Assistência social também tem algumas ações que são continuadas. A própria Câmara tem ações que talvez não, algumas são continuadas, ou algumas que são por necessidade, já que tem se vivido aqui com necessidades, mas que não há uma previsão orçamentária para serem cumpridas dessa forma, onde que o pessoal vai priorizar da melhor forma possível, ou seja, trabalhar mais com menos. Esse é o principal desafio de cada gestor. Na saúde e educação, por mais que seja relevante os números que se apresentam ali nas suas respectivas totais, né, pareçam ser bem relevantes, mas na educação, de 54 milhões, a gente tem quase 40 projetados para a despesa com o pessoal, que são a nossa equipe de profissionais que vai estar atendendo a nossa comunidade. O que a gente, além de identificar ali, não quer dizer que a gente não tenha um olhar para isso. Sim, a gente tem um olhar frequentemente a cada avaliação bimestral, quadrimestral ou fechamento de ano, né, na prestação de contas, qual é o resultado efetivo que está se entregando para a nossa comunidade com essas despesas que eu estou tendo. Estou pagando muito? Estou pagando pouco? Qual é o indicador que me avalia esse meu resultado? Ter bastante valor não quer dizer que eu vou ter um bom indicador. A mesma forma na saúde, a mesma forma em todas as demais pastas. Por mais que ainda a minha despesa de pessoal, num total aqui, esteja previsto aí 82 milhões, da mesma forma com que projetamos a nossa fonte de receita, fizemos o mesmo cálculo, né, para projeção de despesas de pessoal. Avaliamos os 8 primeiros meses do ano, dentro daquilo que a gente tinha de histórico de despesas, projetamos para 13 meses mais 1/3 de férias, que são 12 meses de remuneração, 13º e mais 1/3 de férias, mais os 6,3 de correção monetária, que é o que lá em 2025 a gente vai verificar dentro da nossa lei da database, se é possível repassar com revisão geral, ou se teremos a possibilidade de um reajuste real, né, com base na execução que acontecer até agora. Mas é uma previsão que a gente fez com base no mesmo parâmetro de tempo. Óbvio que,
estou gastando pouco ou estou gastando muito com pessoas, a gente teve uma grande quantidade de remuneração paga nesse exercício, oriundos a descongelamento da pandemia, que gerou na casa de uns 6 milhões de reais que estão amortizados durante o ano de 2024. Pode ser que no ano de 2025 tenha, alguma coisa vai ter, mas pode ser que não tenha, mas certamente virão novas demandas que vai passando o tempo, vai vencendo novos compromissos e você tem que estar cumprindo. Então a nossa meta é com que o pessoal das secretarias consiga fazer a sua gestão na despesa de pessoal também para avaliar aquilo que está executando de acordo, qual é o resultado gerado dessa despesa, né, e consiga encerrar o ano sem ter nenhum imprevisto, tá? Dentro ainda... Secretário, só na despesa pessoal ali tem um fator muito importante que foi considerado na despesa, que os encargos, a partir do ano que vem, vão subir 50%. Em função da desoneração da folha, que o que se ganhou, que, digamos assim, meio que sem esperar esse ano, que foi a redução da contribuição patronal, a partir do ano que vem ele vai voltar e vai subir 50%. Então, imagina, olha o impacto que vai dar de encargo social, que é o dinheiro que vai para o governo federal. Então, isso aí tudo, o gestor já está ali preparado, que nem aqui a Câmara, como eu tenho certeza lá, cada secretaria já preveu isso. Então, é dinheiro que eventualmente não foi, esse ano foi usado para outras coisas, mas para o ano que vem vai ter que ser destinado único e especificamente para a despesa de encargo social. E realmente nós estamos falando em valor muito considerável, que é 50% de acréscimo com relação ao que se paga hoje. Exatamente. Já também esqueci de falar que foi incluído essa alteração também, já nessa nossa previsão aqui. E daí, por último, na administração ali também é um dos itens que a gente fica difícil de alterar, que é o pagamento de dívida, de amortização de operação de crédito e também da contribuição do PASEP. A gente são obrigações já previstas, fixas. E, além disso, do que está no telão aqui, na infraestrutura teve um incremento de 20 milhões na rúbrica de abertura e retificação de vias, parte da sugestão ali também, que foi feita durante essa elaboração, mas no período de apresentarmos a primeira audiência para o momento onde que o projeto ingressou na Câmara, com a discussão para a comissão, a gente teve andamento no nosso processo de operação de crédito. Daquela época para agora, saímos de uma aprovação e publicação no Diário Oficial da União, que tinha acontecido naquela semana da apresentação da audiência pública, para a assinatura do contrato, tá? Então, o nosso contrato de operação de crédito ele já foi assinado, já foi pago a taxa administrativa do contrato e estamos na iminência aí já de o valor ser desembolsado ao município ainda, talvez agora ainda esse mês aí, talvez na próxima semana, né? Que é a primeira etapa, que seriam os 15 milhões que estão no orçamento deste ano, tá? E, sabendo disso, a gente já incluiu também a previsão do cronograma do contrato para 2025, que é o incremento de mais 20 milhões. Então, por isso que aumentou ali em 20 milhões a projeção de arrecadação e também em 20 milhões a projeção de despesas, tá? Foram essas as considerações para o momento. Muito obrigado, secretário. Enriqueceu muito aí com seus esclarecimentos aí a nós aqui presentes e com certeza aos que estão nos assistindo e ouvindo, né, pela web. Continua em aberto, se alguém quiser me dar sugestões ou algumas colocações. Boa tarde a todos. Agradecer o vereador Marcelino, que é presidente da comissão, que gentilmente me convidou, o vereador Carlos, o vereador Bach, que aí está, os colaboradores, toda a equipe de secretários que aqui está. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença, né? Não só para dar uma pincelada também a respeito da reserva de contingência, concordo com o posicionamento do vereador Marcelino e vereador Bach, mas também tem a questão que o secretário Márcio colocou, mais ou menos quando um exemplo, né, quando a gente faz aqueles depósitos no banco de investimentos, né, aquelas aplicações que você tem que deixar que dinheiro não pode mexer, às vezes aparece uma outra eventualidade e você não pode mexer, né? Então, e eu tenho certeza que se
que Deus o livre e guarde, né, que não aconteça, mas que se acontecer algo dessa natureza que precise fazer o uso dessa reserva de contingência, acredito que todos os secretários serão sempre gentilmente, né, deixarão, né, ou abrirão mão, né, de algum valor, alguma coisa para essa fatalidade, essa eventualidade que pode acontecer. Como eu falei, que tomara que não aconteça. Fiquei muito feliz, senhor Schultz, pelo que o senhor colocou, que fazia tanto tempo que o Legislativo não tomava frente. Até dá um ar de certa autonomia que sempre tem que ter, né? O senhor falou 11 anos, é isso? Então é bacana. Parabéns, vereador Marcelino. Isso é ótimo. E deixar registrado aqui também, né, que todos os itens aqui já mencionados já foram discutidos, né, na audiência pública feita pelo Executivo. Essa é do Legislativo. Deixar também registrado para a população. O momento econômico não é um dos melhores, né? Eu tenho certeza que se eu nominar secretário por secretário aqui e perguntar se eles querem 2 milhões ou 3 milhões em cada pasta, vão dizer que sim e ainda não vai estar bom. Tenho certeza disso, né? Então, é o que temos para o momento. Espero que esse dinheiro possa ser, sim, feito um trabalho com excelência, com grande responsabilidade. E o que eu queria deixar registrado aqui também, eu vou falar aqui como vereador, é um anseio meu que eu tenho. Eu, como fui presidente na minha legislatura, como presidente que eu estava, eu fiz uma economia e até a gente fez uma destinação e tudo mais, mas eu vejo que na época deveria de sim ter deixado esse dinheiro na Câmara para, quem sabe, melhorar a questão estrutural. Porque eu vou dizer assim para vocês, eu recebo bastante gente, empresários, munícipes que vêm até mim e tudo mais, e a gente fica um pouco chateado de não ter um local adequado. Não estou desmerecendo a Câmara, tá? Os gestores, os seus chutes aí, os nossos colaboradores, a gente faz das tripas coração aqui dentro, né? Mas assim, eu sinto falta de ter uma sala com uma antessala para minha assessora, para eu receber o meu pessoal. Então, assim, eu tenho certeza que isso não é para os vereadores, e sim para os munícipes mesmo, para ter aquele conforto de você chegar. Tem muitas situações que a gente recebe aqui que são denúncias. Às vezes as pessoas não querem falar abertamente, então um local seguro, adequado, assim, sabe? E a gente vê ali na ação, né, na Câmara de Vereadores, tem um valor ali, né, de R$100 apenas para ter aberta uma rúbrica. Mas aqui fica o anseio, vereador Márcio, acredito que não só meu, mas de todos os vereadores e de todos os futuros vereadores que virão também, para a gente realmente pensar com carinho e fazer uma estrutura, pode ser aqui mesmo, mas quem sabe nos fundos aumentar, fazer um gabinete bacana, um local onde que a gente possa estar recebendo até inclusive os senhores para as reuniões e tudo mais, né? Um auditório, um negócio bem bacana aí. E sem mais delongas, era isso. Mais uma vez eu cumprimento a todos que aqui estão. Uma boa tarde a todos. E também, perdão, ainda em tempo, senhor Schultz, só para deixar registrado, esses valores que foram lidos aqui já foram questionados, tá? Quem quiser pode procurar na audiência pública que foi feita pelo Poder Executivo, aonde foi questionado o piso dos professores, piso salarial dos professores. Foi colocado também a questão no orçamento, questão de mais médicos, né? Enfim, e assim conforme todas as secretarias. Só para deixar registrado aqui também. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu ia complementar agora, das sugestões, que foi aberta a consulta pública. Na verdade, a gente procurou avançar um pouco no processo legislativo esse ano. Ficou aberta a consulta pública e me foge a memória, mas mais de 10 dias, eu acho, desde da chegada do projeto aqui foi aberto, e recebemos apenas 3 sugestões pela audiência pública, pela consulta pública. Na verdade, duas delas, né? Duas. Uma delas, na verdade, não se refere especificamente
ao planejamento orçamentário, porque fala do piso do professor, então isso aí é uma questão mais técnica, que isso aí tem que ser resolvido através, eventualmente, da lei lá, normalmente em janeiro, fevereiro, quando é definido o piso lá, normalmente vem uma lei lá de equiparação, isso aí eu acredito que o município já faz isso, mas de qualquer maneira é uma adequação que tem que ser por via legislativa através de outra lei, não propriamente a do orçamento, é uma lei específica. Com relação também a outra sugestão que pediram para deixar algo no sentido de autista, né? Como que é? Mas aí já seria nos programas ali, por isso que foi a pergunta que eu fiz ali para o secretário. Não sei qual a secretaria específica que poderia tratar disso, mas acho que é assistência social, provavelmente, né? Mas com certeza vai ser o gestor da pasta vai olhar com carinho, né? Chus, boa tarde. Eu creio que seja a questão do grupo da AMA, né? AMA, isso. Do repasse de recurso, né, Márcio? Que foi falado na audiência pública. Eles têm que cumprir processo de regularização para eles se credenciarem, como qualquer outra instituição, como a PAI também, para poder receber o recurso do município. Eles estão, acho que nessa construção ainda. Ah, tá. Beleza. Então está sendo, só para responder à sociedade, quem está que todas as sugestões que estão sendo formuladas, elas estão sendo analisadas, né? E dentro da possibilidade, com certeza, serão atendidas. E complementar, que como nós estamos aqui discutindo, de repente, o orçamento é isso, não, o orçamento ali é um número frio da lei que tem que ser aprovada. Mas, durante o exercício lá de 2025, com certeza, a parceria entre executivo e legislativo, principalmente nesses últimos anos aí, que vamos colocar esses últimos 8 anos, ela tem sido bem, tem cada vez mais eficiência essa harmonia de participação entre os poderes. Então, quando há necessidade, pelo que eu tenho conhecimento, que eu estou aqui apenas 30 anos na Câmara, vou fazer 30 anos agora, final de anos, no Poder Legislativo. Então, eu vejo essa parceria e eu nunca... Até agora, presenciei e digo assim, o executivo mandou uma demanda aqui para o legislativo e não foi atendida, ou vice-versa. Então, existe essa conversa, né, de harmonia, e dentro das possibilidades, com certeza, se precisar fazer algum ajuste orçamentário, ele será feito dentro das possibilidades que surgirem, né, da realidade momentânea, que se fizerem necessárias. Até porque, de repente, vai vir créditos adicionais, ou, de repente, se consegue alguma coisa lá que não prevista, alguma emenda, vai que gente que seja agraciado aí por, de repente, os deputados lá de Brasília olhem com mais carinho para a gente, né? Então, essas coisas, com certeza, serão aprimoradas e arrumadas especificamente através de leis. Aí, não é aqui o orçamento, sim, mas são projetos específicos que vão acontecer durante o exercício de 2025. Com relação à preocupação do vereador Lademar, parabenizo por agora tocar nesse assunto, porque eu tenho tocado sempre com as mesmas diretoras constantes que têm passado, né? Me antecipo, né, a conversa, independente de quem vai ser o próximo presidente, mas procuro deixar clara a posição minha como gestor na direção. A preocupação que eu digo aqui, eu também fico muito constrangido, que eu não vejo ambiente, o vereador aqui não tem um gabinete. E eu preciso chamar mais gente. Por exemplo, eu preciso chamar mais pessoal que passou no concurso. Eu estou fazendo das triplas coisas. Eu tive que improvisar depósitos lá, que você pode observar ali, varandas, para transformar em salas, porque eu não tenho espaço. Aqui a realidade nossa é isso. Então, aqui, por exemplo, já era esse plenário, era até lá. Eu tive que reduzir o tamanho do plenário, que já é pouco, porque Garuva pouco tem... Sequer conta com espaço para um público. Hoje o nosso público é 60 pessoas, e acho que Garuva talvez seja um dos espaços ainda maiores que Garuva dispõe. Então nós temos que pensar realmente num poder legislativo porque não é o poder legislativo, ele vai atender a sociedade como um todo. Vejamos, o poder executivo se utiliza bastante das instalações do Poder Legislativo. Por quê? Porque é um espaço mais adequado, que é o espaço da população. Então, nós temos que pensar em melhorar. Claro que aí vem aquela história, né? O próprio vereador Lademar acabou admitindo. Para fazer alguma coisa, tem que ter um recurso. E se a gente abrir mão dos recursos, eventualmente, que deveriam vir para a Câmara, fica difícil a gente conseguir. Mas, independente de recursos, às vezes tem outras sugestões.
que eu não tinha pensado, mas o vereador Marcelino deu uma ótima sugestão, já entrou em contato com o secretário, na verdade, que questão de aprofundar as conversas, né, que aos poucos a gente, se não conseguir resolver de imediato com recurso financeiro, que não tem, mas tem, de repente, algumas outras soluções que a gente consegue viabilizar dentro dessa harmonia de poderes que eu acabei de citar. Fica o espaço aberto, se mais alguém tiver alguma colocação. Boa tarde. Aproveitar o momento só para fazer algumas considerações sobre a Secretaria de Inovação, Comunicação e Turismo, mais especificamente porque eu não participei da LOA, eu estava fora nesse período, acabei voltando faz 30 dias. O orçamento da nossa Secretaria, 2022, ele era de R$ 2.300.000. No ano passado foi mantido esses R$ 2.300.000, porém, foi repassado um valor para a saúde de R$ 400.000, que agora a gente está suplementando para fazer a decoração natalina, que está acontecendo agora, Marcha para Jesus e o evento de virada do ano que a gente vai fazer, que é exatamente o valor que a gente retirou lá da saúde, está sendo suplementado agora. Então eu só preciso deixar claro para vocês mais uma vez que a gente tem a ação 2097, promoção de eventos do setor de turismo, está com R$100 ali, só para deixar avisado vocês mais uma vez, que a gente vai voltar no mesmo processo no ano que vem. Em março, vamos ter vereador cobrando que já vai querer a decoração de Natal. A gente já vai suplementar já no mês de abril. A expectativa de fazer a festa do colono, a gente precisaria de verba para fazer a festa do colono. Certamente, lá em maio, junho, já precisaríamos novamente fazer um crédito adicional suplementar. E aí por diante, né, até o período de final de ano. Então, só mais uma vez avisando, do ano passado eu já avisei, então foi mais fácil quando a gente vem aqui pedir a suplementação, só para deixar clara essa situação aí. Então, era isso. Mais algum questionamento? Conte com essa casa, secretário. Só quero deixar registrado aqui a consulta pública da LOA de 2025, o espaço dedicado para a população apresentar sugestões de emenda da Lei Orçamentária Anual de 2025. Eu posso ler o nome dela, da pessoa? Caroline Teixeira Plozai. A sugestão dela é que deem prioridade, né, no Orçamento Municipal de 2025 a educação inclusiva, saúde pública, profissionais capacitados para o diagnóstico de autismos, remédios para tratamento. Se o responsável da pasta quiser fazer menção sobre o pedido dela. Boa tarde a todos. Na educação, o orçamento ali previsto, tanto em folha e também na capacitação dos profissionais, inclui grande parte os profissionais que trabalham com a educação inclusiva, não só com o autismo, mas as outras deficiências. Para o ano de 2025, nós já temos matriculados mais de 200 crianças com deficiências, entre elas mais de 100 autistas, e então todo o orçamento de folha inclui profissionais habilitados, capacitados e qualificados para essa área, bem como as outras deficiências, né? Não só autismo, porque todas requerem uma atenção bem especial. Obrigado. Vamos para a segunda. O senhor Juliano Santana Ribeiro. Ele dá a sugestão aqui de prioridade para o orçamento municipal de 2025, é a seguinte: adequação com devida reparação retroativa dos salários dos servidores do magistério do município de Garuva, onde o piso salarial seja estendido conforme interpreta a legislação federal de número 11.738 de 2028, ou seja, considerar o piso sem a interferência de outros direitos pecuniários. Provisionamento de recursos para a reposição inflacionária dos servidores municipais de Garuva do exercício 2025 em 24,35% de ganho real aos servidores públicos municipais. Provisionamento de recursos para
majoração do vale alimentação dos servidores públicos municipais em 27,35% acima da inflação anual do exercício vindouro 2025. Para estendimento do potencial de consumo que suplente a alta dos preços fronte à morosidade do estabelecimento dos indicadores de ajuste inflacionário salarial do último triênio. Essa aqui é a sugestão do senhor Juliano Santana Ribeiro. Se o responsável da pasta puder comentar. Na verdade, o secretário já colocou ali a questão inflacionária, ele tomou como base lá a reposição, e com relação ao piso ali, eu acabei de explicar, na verdade tem que ser uma lei específica depois, não quer dizer que não seja discutido isso, ele pode ser discutido dentro lá das peculiaridades do município lá, quando surgir isso aí, ele vai vir eventualmente uma lei específica para adequar. E as outras demandas ali, daí é uma questão do executivo, que com relação a vale alimentação, isso aí é uma questão que o secretário de administração teria que eventualmente responder mais. O valor ali de 27%, na verdade, está fora da realidade. Até porque nós temos que tomar cuidado quando a gente fala, pedir especificamente para uma categoria. É justo. Todas as categorias têm direito. O problema é que a lei não pode discriminar. Se, eventualmente, o município, de repente, decidir dar 27% de aumento para uma categoria, como que fica lá o cara que trabalha nas obras? Como que fica o outro que trabalha na educação? Ou vice-versa, ou saúde? Então, realmente, quando a gente fala 27% não é muita coisa. Depende. Talvez 27% no universo da folha da Câmara poderia ser perfeitamente plausível, de repente, o presidente da mesa diretora chegar e dizer, não, realmente eu tenho uma folga e vou dar os 27% aqui, estamos falando aí em 20 e poucos funcionários. É diferente, de repente, eu falar em 27%, eu não sei quantos funcionários tem a prefeitura, mas com certeza mais de 500 funcionários. Então, tem que ser analisado, e eu digo analisado pela relatora da comissão, com bastante cautela, né, para, eventualmente, não tentar atender uma demanda e acabar aquela história, cobrir um santo e despir outro, né? Então nós temos que ser muito realistas nas análises orçamentárias como gestor, né? Eu sei disso porque eu estou há muito tempo aqui na Câmara, no Poder Legislativo, boa parte da minha vida pública no Legislativo. No entanto, eu já tenho experiência de Executivo também. Eu já estive no Executivo, já fui secretário de Administração, e uma coisa é que fora a gente resolve tudo, beleza, tranquila. Mas tenta lá e daí tenta atender. Aí a coisa é realmente diferente. Então, a gente até estou vendo aqui, quero agradecer a presença de servidores que eu conheci enquanto secretário ali, estou vendo a Heloísa, estou vendo a Isabela aqui, outros eu conheci agora só como servidores ativos, estou vendo a controle interno lá, né, que nos dá bastante de cabeça, né, o controle interno, né, Silene? Então, sabe que realmente as coisas são bastante diferentes, né? Então, agora o secretário da pasta tem mais propriedades para falar sobre esse assunto. É uma demanda, não vou dizer que não é justa, é justa, todas as solicitações são justas, temos que deixar isso bem claro. A sociedade, ela está aí para isso, ela tem que solicitar e pedir aquilo que deseja também. Esqueci de agradecer também a presença do vereador eleito, o Klaus, também, que se faz presente. Mas nós temos que, do lado, como gestores, ter que ter, digamos assim, muita responsabilidade na hora de direcionar os recursos. Exatamente. Olhando os números da educação, cadê aqui o meu total aqui? 54 milhões de orçamento total. Quase 40 milhões são para despesas com o pessoal, ou seja, para a gente remunerar os profissionais na forma como estamos com a previsão aí de crescimento inflacionário para o próximo ano. Essa é a nossa previsão. Além desses quase 40, dá 39 milhões e 400, mais 3 milhões e 530 são destinados ao pagamento do auxílio alimentação,
que aqui foi feita uma projeção também com os 6,3% de correção inflacionária. Não quer dizer que isso será repassado ou pode ser mais, né, ou menos, né? A gente vai ter que avaliar lá no início do ano de 2025, quando for tratar desse tema. Mas, ao mesmo tempo, esse 3 milhões ele faz parte da despesa de manutenção em geral da Secretaria. Depois disso, eu tenho 10 milhões e 400 para todas as demais demandas da educação e uma projeção de 1 milhão e 600 para investimento. Sabemos que tem alguns investimentos na área da educação que são mandatórios, eu não vou nem dizer necessário, é mandatório que dentro das demandas já identificadas na Secretaria de Educação é necessário mais escolas, mais creches e mais salas de aulas para as turmas de pré e ensino infantil, especialmente. Além de que também é identificado já pelo número de alunos projetados para o próximo ano, a gente demanda de mais profissionais, nível especialista, e para os profissionais educadores, né? Profissionais de educação especial, nem se fala então, a gente esgotou aí o chamamento em todos os concursos, teste seletivo, vai abrir novas demandas aí, e hoje pela manhã ainda, em reunião no colegiado de administração da MUNESC, são temas, principalmente a questão do autismo, essas formas com que estão acontecendo aí, são temas já de discussão em âmbito regional, porque são problemas de todos os nossos municípios da região, talvez do estado, de outras demandas, porque não são só os nossos alunos que têm tido esse diagnóstico, ou os nossos crianças, todo e qualquer usuário do nosso serviço, mas também os nossos profissionais, que são afetados, também o nosso serviço que acaba demandando de uma demanda operacional um pouco maior, enfim, há todo um trabalho a ser feito aí em volta desses temas. Numa perspectiva que a gente já fez essa continha, vamos dizer assim, de padeiro, se a gente fosse com o plano de carreira da educação na forma com que está, se repassasse esse valor, esse percentual, que não tem ali um memorial de cálculo de onde está vindo esse percentual, né? Está se sugerindo. Só a educação para despesas de pessoal precisaria na casa de 60 milhões. Vamos gastar 80, projetar 80 para todo o município. O orçamento total da educação é 54. Como que eu vou conseguir honrar um compromisso que está sugerido ali na situação como está? Por quê? A União definiu a lei do piso nacional, mas o repasse para a remuneração dos profissionais de educação, ele não acompanha esse crescimento vegetativo que se exige pagar ao piso. Então fica difícil para os municípios conseguir honrar com esse tipo de compromisso, a não ser de uma forma, revendo os seus planos de carreira. Porque o nosso plano de carreira não é tão antigo, ele é de 2005, porém ele ainda é antes de todas essas demandas legais que surgiram, seja a Lei Nacional de Piso, seja os novos percentuais de piso para os profissionais de educação, e quando foi elaborado naquela época, previa uma situação para o nosso serviço público, que já se mudou muito, né? Vai dar 20 anos agora, pensando num plano de carreira, se projeta para 20 a 30 anos, geralmente, para se revisá-lo. Boa parte do nosso plano de carreira já está defasado, né? Ou surgiram novas profissões, ou as qualificações exigidas para os cursos oriundos de concurso já são superficiais, já não são mais exigidas, já se exige novas qualificações para as pessoas darem conta de atuar no mercado hoje. Então, é possível a gente conseguir falar de piso, cumprir o piso nacional, sem prejudicar aqueles que já estão de longa data no serviço público, ou sem prejudicar os cofres públicos, ou sem sucatear o serviço, se a gente tratar de revisar o plano de carreira da educação, dos profissionais da educação, que já foi feita uma discussão aí de longa data junto com a educação, junto com uma comissão de profissionais e jurídico da própria casa, da prefeitura, e que agora, por estar em período eleitoral e em 180 dias de final de mandato, não se pode ter ato que tramite disso, mas que em 2025 vai ser retomado, atualizado nas condições atuais, e ver a melhor forma para a gente conseguir enquadrar a situação atual com a perspectiva futura para mais 20, 30 anos e cumprir com essas demandas legais. Sem isso não seria possível, não será possível, tá? O auxílio alimentação, que pede esse reenquadramento, também
não vi ali na sugestão qual que seria, vamos dizer assim, o parâmetro adotado para esse percentual, mas a gente tem feito as repatriações ali da forma com que é possível dentro da manutenção. E antes disso ainda não posso deixar de mencionar que nos últimos 2 anos, em caráter de revisão geral, foi concedido 33% de incremento, porque foram 18% no ano de 2023 e 15%, 18% e 15% para esse ano, certo? Não, 22, 23, mais 6, foram 39% aí nos últimos 3 exercícios que foram incrementados, 39% a mais. Se eu for tratar em valorização, é um pouco maior ainda esse percentual, porque R$1 que valia lá em 2022, mais 18%, fica 1,18, depois mais 1,18 vezes, vai se propagando essa diferença. Então não quer dizer que não foi repassado. O que acontece é que em muitos exercícios anteriores, simplesmente foi atualizado as categorias de base com ao piso nacional e as categorias dos níveis verticais acima, não foi feito o mesmo enquadramento, houve um achatamento das carreiras e que agora não impossibilita mais o ente público a reincrementar ali os valores previstos no piso, sem considerar os outros incrementos, né? Porque tem vários incrementos na folha ali que superaria o piso, mas não é o que o pessoal pede. O pessoal pede que o piso deveria ser só o que é salário, né? Sem os demais reflexos, né? Isso, só o salário. Os demais reflexos que estão na folha não se aplicaria ao piso, mas hoje tudo é remuneração, tudo é vencimento, então também faz parte da conta. Mas pensando só nisso lá, nos tempos anteriores, dificultou hoje a gente ter a mesma postura. Então a gente tem que ter uma postura um pouco diferente, pensando em manter o serviço público, em ampliar a oferta de serviço e não só em um segmento, né? A gente não pode virar um serviço público só de educação, não que não seria uma ideia boa, seria interessante, mas temos todos os demais serviços a serem atendidos. Então o ano que vem vai ser um ano de muitos desafios, especialmente em temas de ordem legal, aí, plano de carreira, diversos temas que vai ser um ano onde a gente vai ter todos os indicadores de lei de responsabilidade fiscais que nos deixam aptos a discutir essas matérias, que é uma coisa importante também. E não vai ser um período eleitoral onde que a Câmara e o Executivo vai estar com um gás todo novo aí para se debruçar em cima desses temas e escutar as demandas aí da população e também olhar dentro do que o cofre público tem condição de atender e tentar a melhor solução aí para a nossa comunidade. A secretária gostaria de incrementar? Mais alguém? Continua aberto. Bom, então, antes de passar a palavra para o presidente finalizar a audiência pública, agora eu gostaria de agradecer, ele já agradeceu no início, né, a presença de todos aqui. Como eu disse, para mim, especialmente, fico muito satisfeito de ver servidores lá que eu conheci lá na época que fui secretário. Para ver quanto tempo faz bastante tempo que eu fui lá e o pessoal também ainda continua lá firme no executivo, né? E os demais que eu tive a oportunidade de conhecer nesses últimos 8 anos aqui, trocando experiência, né, poder executivo e poder legislativo, e sempre pautado pela harmonia dos poderes e como eu digo, então, os números ali, não dá para a gente olhar só para os números frios. Depois, dentro da necessidade pontual que vai ocorrendo durante o exercício, tanto o executivo como o legislativo sempre atenderam de forma satisfatória a população. Acredito eu, né, porque aqui os vereadores em si não medem esforços para aprovar tudo que venha em prol da população. Então, fica esse não esclarecimento, mas essa ratificação do que realmente acontece no poder público. Ainda em tempo, gostaria de pedir aqui para o presidente da Comissão de Finanças, não nesse exato momento, né, mas no decorrer dos trabalhos aí, que fosse colocado no papel esses índices, essas porcentagens que o senhor Ricardo ali fez essa colaboração, né, na LOA do próximo ano, tanto do Vale Alimentação quanto do piso salarial ali, aquelas porcentagens que ele colocou,
para ver um número global que isso daria, o impacto financeiro, aí para a comissão, num dia de sessão, poder estar apresentando para nós aí. Sim, todas essas sugestões serão analisadas. Então, passo a palavra para o presidente para encerrar a audiência pública e mais uma vez agradecendo a presença de todos. Não, porque na verdade, e também aos que estão nos assistindo, né, pela web. E deixando claro também que quem está assistindo ainda tem 24 horas, caso não tenha formulado e tenha interesse ainda de formular algumas sugestões, ainda tem 24 horas. Na verdade, a sessão é na terça-feira, né, da comissão. Então, apresentando sugestões, protocolando aqui na Secretaria da Casa ou por e-mail, até segunda-feira ainda elas serão analisadas na reunião das comissões de terça-feira. Bom, mais uma vez, obrigado, Schultz. Também quero agradecer a presença de todos os servidores. Obrigado ao Márcio, secretário Lucileide, ao Rogério, o pessoal que nos acompanhou pelas redes sociais. Declara encerrada a presente audiência pública.